da gente. Bom, acho que foi uma aula, né? A gente comeu numa roda de conversa, o cara, quando é professor, né? Ele vai lá e dá uma senhora aula, né? E eu acho que para quem tinha dúvida, para quem estava meio mais ou menos, eu acho que aprendeu muito hoje, né? Porque o Primo arrebentou. Na verdade, Primo, a roda a gente faz desse jeito, a gente deixa a pessoa falar primeiro e depois a gente abre para a plateia se alguém quer comentar alguma coisa. Então, quem quiser comentar alguma coisa, como a gente está com a sala cheia, eu pediria que levantasse a mão naquele botãozinho das reações que tem aqui na barra do Zoom, aqui embaixo, porque aí a gente fica mais fácil da gente saber quem está querendo falar. Enquanto o pessoal vai levantando a mão, deixa eu só agradecer quem está escrevendo aí no chat, tá? Muito obrigado pelas palavras. Eu queria falar também que essa coisa do tempo, eu concordo com você que deveria ter um pouco mais de dedicação a isso, né? Não ficar só nessa questão técnica de como que você faz, mas por que você faz, né? Não a forma do como, mas qual o objetivo, né? Por que você está fazendo isso? E o que você quer transmitir? Porque, na verdade, é isso, né? Na verdade, você toma uma decisão se você vai botar 120 segundos ou se você vai botar 0,5 ou qualquer outra velocidade, você toma uma decisão pensando num objetivo, ou pelo menos deveria ser, né, dessa forma que o fotógrafo faria, né, essa escolha. E essa escolha vai mostrar todo o sentimento e a intenção dele de mostrar e criar uma realidade que, na verdade, está dentro da cabeça dele. Porque, como você mesmo falou, aquele mar ele vira surreal, né? Então é uma coisa mas que você, antes de você fotografar, você viu dentro da sua cabeça, você imaginou aquilo, pensou como você poderia criar aquele resultado, e você foi lá, como dominava a técnica, você foi lá e fez. Então, assim, a sua decisão técnica, ela partiu da sua decisão emocional do que você queria mostrar. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria conversar mais enquanto fotógrafos, porque a gente às vezes se perde um pouco nessa coisa da técnica, que ela é importante, porque senão a gente não consegue fazer, mas a provocação seria de pensar o que é que a gente quer mostrar com a nossa fotografia, né? O que é que a gente quer provocar no outro, o que é que a gente quer que o outro veja com aquilo que a gente está vendo, né? Que são coisas que às vezes a gente faz até no automático, né? Mas que a gente, enquanto fotógrafo, que eu acho que todo mundo aqui, em algum grau, se considera fotógrafo, porque às vezes eu tenho aluno que fala assim, não, mas eu não sou fotógrafo. Claro que é, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, que a gente tenha essa consciência, que nós, enquanto fotógrafos, tenhamos essa consciência de que quando a gente trabalha com arte, e a fotografia ela é uma arte, né? Ela mexe com a emoção, a gente está falando desse lugar, né, que fala de uma construção que cada um vai fazendo, né? E aí você mostrou uma porção de fotos que elas não existem, elas existiram dentro da sua cabeça e você então fez com que elas existissem para que a gente pudesse ver a mesma coisa que estava dentro de você, mas que outra pessoa que fosse ali naquele lugar não ia ver aquilo porque ela não era uma coisa que estava ali para ser vista, né? Então, passou da sua decisão, passou da sua emoção, né? E todo esse processo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, enquanto fotógrafo, deveria conversar um pouco mais, porque eu acho que essa discussão, ela é rica e ela vai levar a gente para o próximo passo. Não sei se tem alguém aí querendo falar alguma coisa. O espaço é democrático, está aberto. Eu só peço que sinalizem que querem falar, porque se a pessoa for, mais de uma abrir o microfone ao mesmo tempo, a gente não consegue ouvir. Então, só para não ficar uma coisa assim meio tumultuada, que as pessoas avisem que vão abrir o microfone. Estela, enquanto o pessoal, antes de responder a primeira pergunta aí, só fazendo uma observação que você fez, que eu gostei, gostei muito da sua forma de
transmitir essas ideias que eu coloquei aqui, só uma frase que eu falo assim que eu sou um apaixonado pela técnica fotográfica, todos conhecem isso aí. Mas a técnica é como um meio, não como um fim. E a técnica como sendo libertadora para que o artista consiga alcançar aquilo que viu emocionalmente, como sua resposta emocional à cena. Uhum. Então, é muito frustrante quando um fotógrafo pretende executar uma ideia e esbarra em limitações técnicas. Então, a técnica, nesse caso, ela liberta o fotógrafo para que ele possa se expressar. É isso Não, eu acho a técnica super importante. Você só conseguiu fazer tudo isso porque você domina com maestria a técnica. Mas o que eu estava querendo dizer é que a técnica, é, na verdade, o que eu quis dizer foi o seguinte, que quando a gente, partindo do princípio que já se domina a técnica, então você sabe que se você fizer de um jeito ou de outro, você vai ter um resultado ou outro, você toma essas decisões em cima da sua emoção e em cima da sua imaginação, porque foi o que eu falei, aquelas imagens elas não estavam ali, elas estavam dentro de você. Você, em perfeito, algum momento, criou isso na sua cabeça e, dominando a técnica, você foi lá e executou e fez perfeito, e trouxe para a realidade, perfeito. né? Então, Concordo, foi nesse sentido. concordo com você. Né? Tem alguém inscrito, né? O Oscar tinha levantado a mão, abaixou, Oscar? Vai falar? Vai querer falar? Então abre aí o microfone. Vamos lá, Oscar. Seja bem-vindo, Oscar. Boa noite a todos, boa noite, Primo, boa noite, Estela e Jorge, por mais essa nova, bela roda de conversa, boa noite a todos presentes. Primo, a minha pergunta se baseia mais numa curiosidade, você trabalha muito com o tempo. Eu queria saber qual foi o tempo que você passou da engenharia química para a fotografia, quando é que você teve essa mudança desse tempo, entendeu? Quando surgiu esse estalo, você virar um professor de fotografia, quanto tempo seu processo? Sempre fui boa noite, Oscar, satisfação. Sempre fui um fotógrafo de câmera saboneteira, de registro, né? A vida toda. Sempre gostei de fotografar como uma pessoa, digamos assim, normal, né? Estou nos considerando aqui os anormais, né? Aqueles que são amantes da fotografia. Então, eu sempre fui um fotógrafo normal. Mas quando eu fui fazer esse trabalho, né, de pesquisa, na Europa, em Amsterdã, eu decidi comprar uma câmera melhorzinha para fazer bons registros. E eu nunca poderia imaginar, nunca faria ideia de que aquela singela compra, né, de uma Nikon D40, que na época era bem avaliada, né, que aquela compra transformaria a minha vida. Eu não fazia ideia de que isso ia acontecer. Então eu fui tomado absurdamente pela paixão pela fotografia no ano de 2008. A compra foi em dezembro de 2007. Em 2008, eu me apaixonei profundamente, paixão esta que virou amor e me acompanha ativamente. Eu amo estudar, né? Faz parte da minha profissão, lado A, estudar o tempo todo. Então, eu sempre amei estudar e eu acho que o lado da engenharia, né, do engenheiro, ajudou muito nessa parte técnica, né, Estela também, o lado engenheirão aí, né, que gosta de física, matemática, essas coisas, ajudou com essa parte técnica, de maneira, Oscar, que eu aprendi relativamente rápido. Ali no ano de 2008, eu meio que matei a charada dos parâmetros da exposição, né, etc., adquiri filtros, etc., e na volta ao Brasil em 2009, eu estava assim, louco de vontade de sair fotografando, e foi isso que se deu. Aprendi, então, com erros e acertos ao longo de 2009, de maneira que em 2010 eu já estava doido de vontade de contar ao mundo aquilo que eu tinha aprendido. E naquela época, aqui no Rio de Janeiro, ali pelo ano de 2009, 2010, naquela época, esses filtros, essa técnica de brincar com o tempo e também a questão da utilização de filtros, estava muito no iniciozinho.
Então, eu dei uma sorte histórica, assim, de ser a pessoa, digamos assim, entre aspas aqui, não tô me achando não, tá? Mas de ser a pessoa certa, no lugar certo, no centro grande, no Rio de Janeiro, e sendo professor, e tendo tido a oportunidade de dar aula no ateliê da imagem. Então, eu terminei tendo a oportunidade de disseminar muito essas coisas, e venho aprendendo até hoje, tá? Tem muitas fotos mesmo que dão errado, tá? É óbvio que a gente mostra aquelas que deram certo, mas também tem aquele conjunto de fotos que deram errado, porque você esqueceu uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, né? Mas o processo de aprendizado é contínuo, até hoje eu estou estudando, né? E aquela máxima que se fala que o professor aprende dando aula, aquilo é a coisa mais verdadeira que tem. É Né? verdade. É dando aula que a gente aprende, porque a gente tem que estar seguro e também tendo bons alunos. Eu tive a sorte de ter e tenho até hoje excelentes alunos que nos fazem perguntas assim, que nos colocam um pouquinho na parede do conhecimento aí, nos emparedam, né? Aí a gente, na próxima versão do curso, os slides já estão melhores, porque certas perguntas foram feitas pela turma anterior, né? Então, nesse sentido, eu agradeço as primeiras cobaias ali daqueles primeiros anos do Ateliê da Imagem, mas eu acho que deu certo, né? Porque os cursos sempre foram 30 turmas de fotografia de paisagem no Ateliê da Imagem nos 9 anos, quase Não, 10 era um anos. sucesso absoluto lá. Foram 20 turmas de paisagem 1 e 10 turmas do paisagem 2, né? Então há um hiato desde final de 2019 para cá, mas em breve eu devo voltar, estou pensando, maturando, né, a volta às aulas dos cursos de paisagem. Tá? Eu continuei dando tutorias, né, assim como tem o projeto do Segundo Olhar, dá mentorias, tutorias, eu consegui continuar com um grupo de egressos de ateliê da imagem, mas para iniciantes faz muito tempo que eu não dou aula. A Obrigado, sua parabéns. próxima turma para iniciantes de fotografia de paisagem eu vou entrar. Eu também, vou nessa. Tem 2 alunos Eu lá. vou avisar amplamente. Eu Alunos. sempre aviso no meu Instagram, tá? No meu site, tá? Vocês Já estou te anotem aí. seguindo lá já também. Ah, muito obrigado, Oscar. Eu que agradeço as Satisfação. belas imagens, entendeu? Tipo, muito obrigado pelas suas belas imagens. Eu Pela aula. coloquei o Instagram do Príamo aí no chat. Quem não conhecia o trabalho dele, começa a seguir ele lá que vocês vão ser premiados com belas imagens sempre, porque ele está sempre colocando alguma coisa bonita para a gente. Agora com um pouquinho assim de menos frequência, porque a pandemia nos freou, né, com essa questão das viagens. Mas, Uhum. por outro lado, só para deixar esse depoimento aqui muito rapidamente, é, 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 a quantidade de fotos que estavam no HD, que não tinham sido processadas, isso foi muito também importante, sabe? Essa pausa que foi dada. Eu processei muitas imagens de muitas viagens anteriores que se revelaram certas pérolazinhas que tinham ficado perdidas ali, um hall aqui, outro acolá. Foi muito importante. Mas eu já estou assim, louco, 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 subindo pelas paredes de vontade de cair em campo e fotografar. Agora em outubro a gente vai fazer eu e Simone, uma primeira viagem fotográfica. Depois vocês vão ver os resultados aí, tá? E poder colocar agora também que pode fazer o curso online, que quem não está no Rio, Exato, exato. Isso também ajuda bastante. Esse é um legado, a gente tem muita coisa de ruim, Pandemia. óbvio, né? Óbvio que a gente entende e é sensível a todos os aspectos maléficos da pandemia, mas houve muitos aprendizados aí na pandemia também, toda essa parte da gente estar aqui hoje, nesse contexto, as gravações, sabe, tem legados positivos a despeito da esmagadora questão maléfica que foi a pandemia, mas a gente aprendeu muita coisa e expandiu nossos horizontes, fomos forçados, né, a expandir nossos horizontes. Eu sempre brinco, o pessoal que já está mais acostumado aqui com a roda de conversa, eu sempre brinco que, com todo o respeito que eu acho que tem que ter, mas que a pandemia ela deu para a gente um limão, né? E a gente transformou numa caipirinha, não foi numa limonada, porque nesse período a gente precisou se reorganizar e se reinventar, se readequar, se rever, né? E aí, com isso, isso que está aqui acontecendo hoje, por exemplo, não aconteceria antes.
A gente tem pessoas de vários lugares aqui do Brasil, hoje nessa sala, e de fora do Brasil também. E é uma coisa que acontece sempre nas rodas de conversa, a gente tem sempre gente de fora do Brasil também, de vários lugares, que antes a gente não ia ter essa oportunidade. Então, assim, de uma certa forma, tentando, sendo poliana, né, e vendo o lado bom das coisas sempre, a gente ganhou, né? O que trouxe de bom foi isso, com todas as perdas e todas as tristezas que são muitas e são enormes, mas a gente teve esse ganho, essa aproximação. Tem duas pessoas que estão com um X na tela, que eu não sei se é porque querem falar ou se esbarraram, que é a Dulce e o Luiz Oliveira. Você quer falar alguma coisa, Dulce? Não, na realidade, durante a apresentação, eu acho que acabou que o Primo acabou respondendo. Durante a sua apresentação, eu achei que as fotos vinham muito de um vício de profissão. E quando você falou de engenharia química, eu imaginei o tempo e sua reação dos... Então, eu vi isso nitidamente como um vício de profissão, da sua profissão A, né? Eu não sei. E você acabou respondendo depois, indiretamente, de forma indireta, que veio do seu lado A. Não, foi só isso. Mas para mim ficou muito nítido, assim. E esse olhar desse engenheiro químico é uma coisa muito interessante. Para mim foi uma novidade ver dessa forma a fotografia. Não cheguei a ser uma pergunta, por isso que eu botei o xizinho, acabei botando o xizinho. Não foi pergunta, mas eu queria responder a essa observação. Gostei, Dulce, gostei dessa associação que você fez, porque se eu fosse falar das coisas que eu dou aula no contexto da engenharia química, você ficaria mais segura dessa observação que você fez, porque as disciplinas que eu ministro, elas têm elas têm essa questão da dinâmica, né, de controle de processo, dinâmica de processo. Esses, inclusive, são os nomes das disciplinas, né, modelagem matemática de processos, né? Então, essa observação botou um estalinho aqui na minha cabeça. Eu vou tentar pensar um pouquinho sobre isso aí que você falou. Eu nunca tinha feito assim essa associação, mas vai que eu estou aí no meu subconsciente misturando aí A com B e está saindo um C interessante aí, tá? Obrigado pela observação, Dulce. Você está de parabéns, Primo. O Luiz também estava com um xizinho, não sei se ele esbarrou sem querer ou se ele queria falar alguma coisa, Luiz Oliveira. Agora só mais uma coisinha, eu sou a terceira aluna, hein, do seu curso. Tá valendo, já somos 3. Hein, Luiz, você quer falar alguma coisa? Agora você abre o seu microfone, você quer comentar? Porque estava com um xizinho na sua tela aparecendo, não sei se foi porque você esbarrou ou porque você queria comentar alguma coisa. Boa noite. Não, eu esbarrei só, mas aproveito para parabenizar aí novamente o grande amigo Primo, né, que eu considero a pessoa que me ensinou a fazer fotografia. Quer dizer, eu não acabei de aprender, mas ele foi quem me iniciou na fotografia. Um abraço, Primo. Espero te rever em breve. O sentimento é o mesmo. Um grande amigo aí, o Luiz. Permanecemos aí juntos nessa jornada fotográfica por anos. Recentemente aí estamos momentaneamente separados, mas nos reencontraremos, como estamos nos reencontrando hoje. Sempre uma presença. Já viajamos juntos, fomos para Fernando de Noronha, né? Temos assim intimidade o suficiente para dizer que a gente se gosta muito e estamos juntos aí, tá? E aí gostei disso aí que você falou, né? O aprendizado é contínuo, né? Para quem gosta da coisa, o aprendizado é contínuo. É verdade. Um abraço.
Grande Obrigada, abraço. Luiz, por ter vindo, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Depois, se puder conhecer o nosso site. Já entrei no grupo de WhatsApp. Ah, que bom. E depois entra no nosso site para conhecer as outras exposições que a gente tem, tá? Fica à vontade. Obrigada pela